Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos ao canal BioQuest. E hoje, nosso objetivo vai ser resolver algumas questões relacionadas ao metabolismo energético, especialmente falando sobre respiração celular e o tipo de fermentação. Então, vamos lá para a primeira questão, que fala sobre os hormônios da tireoide e a sua relação com o metabolismo energético. UEA 2017. A tiroxina é um hormônio produzido pela tireoide que atua no metabolismo celular. Uma de suas ações é o estímulo para maior liberação de calor pelas células. A gente chama isso, essa liberação de calor pelas células, de termogênese. Então, um dos papéis do nosso metabolismo é justamente nós conseguirmos oxidar nutrientes energéticos, como carboidratos e lipídios, e por meio disso, além de nós conseguirmos produzir energia na forma de ATP, nós também acabamos conseguindo produzir calor. Inclusive, esse calor nós utilizamos para manter nossa temperatura estável. Então, a termogênese acaba sendo um dos papéis que nós relacionamos ao metabolismo e que tem muito a ver também com os hormônios da tireoide. Um dos papéis alcançados por esses hormônios é controlar e estimular a termogênese, certo? Que ocorre em uma etapa bioquímica realizada por uma determinada organela celular. A etapa bioquímica e a organela celular relacionadas à produção de calor são, respectivamente. Então, sempre quando a gente fala sobre produção de calor e a organela que participa disso, evidentemente nós estamos falando das mitocôndrias. E a parte da respiração celular em que nós observamos essa produção de calor é exatamente durante a etapa de fosforilação oxidativa, que é a última das etapas que acontece na respiração celular, a fim de que nós consigamos produzir ATP. Então, aqui a letra correta seria a C. Então, a letra A não tem nada a ver, a hidrólise enzimática e lisossomos, não. Hidrólise enzimática, na verdade, é um processo de degradação, mas os lisossomos eles estão envolvidos em digestão intracelular de partículas, que engloba também micro-organismos. E, de fato, os lisossomos realizam essa hidrólise enzimática, só que isso não tem nada a ver com a questão. Fermentação em retículo liso não. O retículo liso está envolvido especialmente em processos de detoxificação e produção de lipídios um pouco mais complexos, como os esteroides. Então, também não. Ciclo das pentoses e retículo rugoso, não. Esse ciclo das pentoses é uma via bioquímica relacionada à produção de precursores para a formação de nucleotídeos, como a ribose 5-fosfato. E o retículo rugoso está envolvido na síntese de proteínas para secreção. Então, também não tem nada a ver. E a letra E, a glicólise, aqui vocês poderiam pensar que poderia ser, né? Já que a gente está se referindo à produção de energia, mas nesse caso aqui em calor, mas não. A glicólise não leva à produção de calor, não leva à termogênese. E também nenhum sistema golgiense, ou complexo de Golgi, tem a ver com glicólise. O complexo de Golgi ele participa do processo de empacotamento para secreção de vesículas. Então, letra C, sem nenhum problema. Adiante. A questão 2 do IFCE de 2016 fala sobre fermentação. O processo de fermentação é uma atividade biológica que os seres humanos utilizam para a produção de alimentos há bastante tempo, mesmo antes da industrialização. Sobre esse tema, é correto afirmar que, então, o que a gente tem que lembrar sobre a fermentação é o seguinte: a fermentação ela é uma via alternativa para que nós consigamos regenerar o NADH em NAD+, em uma situação de ausência de oxigênio. Então, se a gente lembrar o que acontece na glicólise, é o quê? A glicose ela vai ser oxidada até piruvato, e nesse processo a gente vai observar a formação de NADH, já que elétrons serão removidos da glicose e transferidos para o NADH. E se elétrons foram removidos, por isso que é uma reação de oxidação. Se houver oxigênio, esse piruvato entra na mitocôndria, e esse NADH vai ser regenerado a NAD+, lá na mitocôndria. Mas, em uma situação em que a gente não observa oxigênio dentro da célula, o que acontece? Esse piruvato continua no citosol, e lá no citosol ele vai ser reduzido, ou seja, ele vai receber elétrons e vai receber hidrogênios para formar uma outra molécula que a gente chama de lactato. E aí, como o piruvato vai ser reduzido, ele precisa que elétrons sejam doados a ele. Não só elétrons, como hidrogênios também. Quem faz isso é justamente o NADH.
Então, nesse processo aqui, o NADH vai doar elétrons para o piruvato, voltando a virar NAD+. E voltando a virar NAD+, ele consegue participar novamente da reação de glicólise. Então, o lactato ele é meio gerado como um subproduto desse tipo de reação. E aí, se a gente lembrar, essa formação de lactato, o que a gente chama isso de fermentação lática, isso acontece especialmente nas nossas hemácias, já que são células que não possuem núcleo, e nas nossas células musculares, em situações de exercício muito intenso ou de escassez de oxigênio. Então, bora lá. Mas é aquilo, não existe apenas a fermentação lática. Existem outros tipos de fermentação que a gente vai abordar aqui nessa questão. Então, na letra A cachaça e o álcool combustível são obtidos pela fermentação dos açúcares presentes na cana. Isso aqui está correto. Então, um outro tipo de fermentação que existe é a fermentação alcoólica, em que o piruvato ele não vai ser convertido a lactato, mas ele vai ser convertido a um outro composto chamado de acetaldeído. E esse acetaldeído vai ser convertido a etanol. E esse tipo de fermentação nós não fazemos, senão nós conseguiríamos produzir álcool, mas é um tipo de fermentação que é feito por micro-organismos, como alguns tipos de fungos, e também por alguns tipos de bactérias. Então, essa fermentação alcoólica, ela é bem característica para a produção de álcool. E é assim que o álcool é produzido em larga escala nas indústrias, a partir da fermentação de micro-organismos, especialmente de um fungo específico, que a gente chama de Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Beleza. Letra B. A fermentação é um tipo de respiração que consome livre. Isso aqui é porque isso aqui é oxigênio livre. É porque na hora que eu fui colocar a questão aqui acabou desformatando. Mas não, né, gente? Pelo contrário. A fermentação, ela na verdade só ocorre quando não tem oxigênio livre. Se houvesse oxigênio livre, o que estaria acontecendo seria a respiração aeróbica, que não é o caso aqui. Letra C. Bactérias, vírus e protozoários são frequentemente utilizados pela indústria para a produção de alimentos? Bactérias, sim. E até fungos também, né? No caso das leveduras, como é o caso dos Saccharomyces. Porém, fungos e protozoários, não. Então, isso aqui está incorreto. Inclusive, nós podemos aproveitar alguns tipos de bactérias que realizam fermentação lática e também fermentação acética para participar da produção de alimentos. Inclusive, são bactérias do gênero Lactobacillus que conseguem levar à produção de vários tipos de laticínios que nós temos. Letra D. Bebidas lácteas e queijos são produzidas a partir da fermentação lática e alcoólica, respectivamente? Não. Tanto bebidas lácteas quanto queijos são produzidos apenas a partir da fermentação lática. A fermentação alcoólica não tem participação nisso aqui. E, por fim, o trifosfato de adenosina, ou ATP, liberado durante a fermentação da farinha de trigo, faz com que o pão cresça. Não, aqui essa alternativa confundiu alguns conceitos. O trifosfato de adenosina, que é o ATP, é a nossa principal forma de utilização de energia. Nesse caso, deixa eu afastar aqui minha câmera, porque não está dando para vocês verem os Saccharomyces. Beleza. E nesse caso, o que vai acontecer? O principal objetivo, se a gente pensar por esse lado, né, do metabolismo, é levar a produção de ATP. Só que, nesse caso aqui, o que faz com que primeiro que o ATP não é liberado durante a fermentação, e o que faz com que, na verdade, o pão cresça durante a fermentação é a liberação de gás carbônico. Então, a fermentação alcoólica, ela não é apenas utilizada para a produção de bebidas alcoólicas, como também ela vai ser utilizada para a produção de pães e de pizzas. Então, durante a fermentação alcoólica, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o piruvato. Esse piruvato, ele vai perder um grupo carboxila, ele vai ser transformado em acetaldeído, e o acetaldeído vai ser convertido em etanol. E aí, nesse processo aqui, existe a perda de um CO2. E é esse CO2 que faz com que as massas de pães e de pizzas cresçam. Então, a fermentação alcoólica ela pode ser utilizada para esses dois processos. Próximo, da URGS 2016.
Sobre a respiração celular, é correto afirmar que a glicólise consiste em uma série de reações químicas, na qual uma molécula de glicose resulta em duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. Beleza, já é a nossa correta. O que é que diferencia o ácido pirúvico do piruvato? Em termos de ensino médio, vocês podem tomar, e em biologia, né? Vocês podem tomar os dois como se fossem... Opa! Deixa eu voltar minha câmera aqui para onde estava. Vocês podem tomar os dois como se fossem sinônimos, já que o ácido pirúvico é a forma protonada, é a forma que contém um hidrogênio ionizável do piruvato. No final das contas, a gente considera os dois como se fosse a mesma coisa, não se preocupem em relação a isso. Então, de fato, lembrem que na glicólise, a glicose ela vai ser oxidada e vai ser quebrada ao meio, por assim dizer, formando duas moléculas de piruvato, duas moléculas de NADH. Beleza, letra B. A glicólise é uma etapa aeróbica da respiração que ocorre no citosol e que, na ausência de oxigênio, produz etanol. Na verdade, tem alguns erros nessa aqui. Primeiro, a glicólise é uma etapa anaeróbica. Inclusive, a glicólise ela pode ser tanto uma glicose aeróbica quanto uma glicose anaeróbica. Mas, de maneira geral, a gente diz que ela é uma etapa anaeróbica por quê? Porque ela independe de oxigênio para acontecer. A glicólise acontece quer tenha oxigênio, quer não. Outra coisa, e na ausência de oxigênio, ela não produz etanol, ela produz lactato. No nosso caso, pelo menos. Letra C. O ciclo do ácido cítrico é a etapa da respiração celular aeróbica que produz maior quantidade de ATP? Errado. A parte da respiração aeróbica que produz a maior quantidade de ATP é a fosforilação oxidativa. Na verdade, a cadeia transportadora de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa. Letra D. O ciclo do ácido cítrico ocorre na membrana interna da mitocôndria e tem como produto a liberação de CO2. De fato, o ciclo do ácido cítrico tem como produto a liberação de CO2, de NADH e FADH2, porém ele não ocorre na membrana interna da mitocôndria. O ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ocorre na matriz mitocondrial, que é aquela solução aquosa presente na mitocôndria, análoga ao citosol da célula. Mitocondrial. Letra E. A fosforilação oxidativa ocorre na matriz mitocondrial? Aí é o contrário. O ciclo de Krebs, o ciclo do ácido cítrico, é que ocorre na matriz mitocondrial. Utilizando o oxigênio para a produção de água e gás carbônico? Não. O gás carbônico ele é produzido na oxidação do piruvato e no ciclo do ácido cítrico, e não na fosforilação oxidativa. Então, isso aqui está errado. Mas, de fato, na fosforilação oxidativa, o oxigênio ele vai ser reduzido à água. Próximo. No que diz respeito à respiração celular, escreva V ou F conforme seja verdadeiro ou falso. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória são fases da respiração celular. Até aqui tudo bem. Dessas fases, a glicólise ocorre no citoplasma da célula e, em termos evolucionários, é a fase mais antiga. Sim, todo micro-organismo, deixa eu botar aqui minha câmera novamente, na verdade, quase todo organismo, meio que todo organismo, quase todo, realiza glicólise. Então, é a via metabólica de carboidratos mais antiga que a gente tem na história da Terra. Então, verdadeiro. Considerando as fases da respiração celular, é correto dizer que a glicólise é a fase aeróbica, que a gente já viu que está errado. A glicólise é a fase anaeróbica, mas é uma fase anaeróbica facultativa. Ela acontece quer tenha oxigênio, quer não. Então, falso. Nos organismos eucariontes, o ciclo de Krebs ocorre nas cristas mitocondriais. A gente já viu que não. Ele ocorre na matriz mitocondrial. Então, eles aqui inverteram. Falso também. O número de mitocôndrias nos organismos eucariontes varia muito. É muito maior nas células que apresentam intensa atividade de liberação de energia, como as células musculares e nervosas. Perfeito. Isso é o que a gente chama de relação forma-função. Tecidos que desempenham maior atividade metabólica, como a nossa musculatura esquelética, como a nossa musculatura cardíaca, como os nossos neurônios, o nosso fígado, são tecidos que têm uma maior quantidade de mitocôndrias em suas células. Cianeto, substância que bloqueia a cadeia respiratória, é liberado pela queima de materiais. Durante o incêndio da Boate Kiss, em 2013, no Rio Grande do Sul, essa substância foi uma das causas de várias mortes que ocorreram. Sim, gente, o cianeto, inclusive, o que é que ele faz? Ele é um inibidor do complexo 4 da cadeia respiratória.
E o que é que o complexo 4 faz? O complexo 4 ele catalisa a transferência de elétrons para o oxigênio. Então, se o complexo 4 ele não está funcionando, o oxigênio não vai poder ser utilizado. Então, ele acaba ocasionando essa morte por asfixia. Então, a gente tem aí VFF, VV. Próximo. No esquema a seguir, as setas simbolizam diferentes processos metabólicos de quebra da glicose, processos A, B e C, que levam à geração de energia na forma de ATP, com a liberação dos produtos indicados em cada um dos 3 retângulos. Sobre o esquema abaixo, é correto afirmar, então a gente está vendo aqui, a glicose ela sendo utilizada em diferentes vias e levando à produção de diferentes produtos. Então, na letra A, leva à produção de etanol e gás carbônico. A gente já viu que o nome disso é fermentação alcoólica. Na B, leva à formação de gás carbônico e água. Então, isso aqui é a respiração aeróbica tradicional, que acontece lá na mitocôndria. Aeróbica. E na letra C, ácido lático, só pode ser, então, fermentação lática. Vejam que são diferentes vias em que a glicose pode ser utilizada. O mecanismo A é a respiração aeróbica, realizada por fungos e bactérias na produção de bebidas e alimentos. Errado. De fato, é utilizada, na verdade, a letra A é a fermentação alcoólica, e mais de fato ela é realizada por fungos e bactérias na produção de bebidas e alimentos. O mecanismo B é a respiração celular, realizada por células musculares e que nunca ocorre em condições aeróbias, pelo contrário, ela apenas ocorre em condições aeróbias. O mecanismo C é a fermentação alcoólica. Errado. A gente viu que é a fermentação lática. E ocorre em células musculares em condições anaeróbias. Se fosse fermentação lática, a letra C estaria certa, porque de fato a fermentação lática ocorre nas nossas células musculares em condições anaeróbias. Letra D. O mecanismo B é a fermentação. Não, a gente já viu que é a respiração aeróbica. E letra E. O mecanismo C é a fermentação lática, realizada por células musculares de animais em condições anaeróbias. Perfeito, nossa resposta. Vamos para a próxima. Deixa eu afastar aqui novamente. Opa, minha câmera. Então vamos lá. A figura apresenta a tampa de um vidro de molho em conserva, na qual há a seguinte advertência. Sobre a inscrição da tampa, o estudante de biologia levantou 2 hipóteses. Então está aqui, né? Garantia da qualidade e basicamente compre somente se a área azul estiver abaixada, para evitar a contaminação, evidentemente. Se o produto estiver contaminado, os micro-organismos irão proliferar-se utilizando os glicídios do molho para a obtenção de energia. Sim, né, gente? Basicamente, as bactérias utilizam vários substratos energéticos, entre eles a própria glicose. Então, a glicose, de fato, ela pode ser utilizada como substrato energético pelos micro-organismos para a obtenção de energia, assim como nós. Segunda hipótese, o metabolismo dos micro-organismos promoverá a liberação de gás carbônico, que aumentará a pressão no interior do recipiente, estufando a tampa. Também está correto. Conforme o gás carbônico for sendo formado, esse pote poderia ficar estufado, por conta do gás preso lá dentro. Com relação às hipóteses levantadas, é correto a gente dizer que ambas as hipóteses estão corretas, e o contido na segunda é consequência do que se afirma na primeira. Exatamente. Por quê? Porque só vai haver liberação de gás carbônico se tiver havendo utilização de glicídios, ou seja, carboidratos, glicose, para a obtenção de energia. Lembrem que a equação resumida da respiração celular nada mais é do que C6H12O6, que é como nós representamos a molécula de glicose, mais 6 oxigênios, levando à formação de 6CO2 mais 6 moléculas de água. Então, esse CO2 aqui seria liberado. Beleza? Próxima questão. Questão 7. Deixa eu ver onde eu vou colocar aqui a minha cara para facilitar a visualização da questão. Aqui em cima. Vocês vão me ver apenas parcialmente. Então, bora lá. Faculdade Pequeno Príncipe 2020. As moléculas dos combustíveis orgânicos, glicose, ácidos graxos e alguns aminoácidos, fornecidas pela alimentação, são oxidadas para liberar moléculas do grupo acetil do acetil-CoA. Esse acetil-CoA é introduzido no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, uma das etapas da respiração celular. O ciclo de Krebs é responsável por cerca de 2/3 da oxidação total dos compostos de carbono na maioria das células. Nesse ciclo, serão liberados elétrons de alta energia que serão transportados pelo NAD e pelo FADH2. Então, agora, vocês podem observar aqui o ciclo de Krebs.
Então está aqui, a molécula de acetil-CoA ela entra, ela vai se condensar com o oxalacetato, originando citrato, e a partir daqui o ciclo começa a girar. E no final das contas, o principal objetivo, se a gente puder dizer assim, né, do ciclo de Krebs vai ser o quê? Gerar carreadores de elétrons carregando elétrons altamente energéticos, como é o caso do NADH e do FADH2. Então, bora lá. É correto afirmar que esse ciclo, letra A, ocorre nas cristas mitocondriais? Já vimos que não. Cristas mitocondriais é um equivalente da membrana mitocondrial interna. E a gente já viu que o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Letra B. Gera NADH e FADH2, formas reduzidas que serão oxidadas posteriormente na fosforilação oxidativa? Perfeito. Não confundam. NADH e FADH2 são as formas reduzidas, ou seja, as formas que contêm elétrons e hidrogênios desses carreadores. Eles alternam entre as formas oxidadas, NAD+, para a forma reduzida, NADH, e FAD+, forma oxidada, para a forma reduzida, FADH2. Então, quando um combustível energético ele perde seus elétrons, esses elétrons são doados para essas moléculas e elas tornam-se reduzidas. E esses elétrons dessas moléculas, posteriormente, serão transferidos, serão doados lá na cadeia transportadora de elétrons para levar a uma produção massiva de ATP. Letra C. Corresponde à etapa com maior rendimento energético da respiração? Não. A etapa de maior rendimento energético, como nós já vimos, é a fosforilação oxidativa. Letra D. Possui várias reações sequenciais mediadas por enzimas. Moléculas que aumentam a energia de ativação, pelo contrário, enzimas diminuem a energia de ativação das reações, aumentando a velocidade com a qual elas ocorrem. Letra E. Apresenta todas as transformações metabólicas ocorrendo de forma irreversível? Não. Aqui a gente só tem 3 reações irreversíveis, que são as reações catalisadas pela citrato sintase, pela alfa-cetoglutarato desidrogenase e pela isocitrato desidrogenase. Todas as demais reações elas serão reversíveis. Próximo. FUVEST ETE 2022. O DNA mitocondrial humano, vou afastar novamente minha câmera. O DNA mitocondrial humano, com 13 genes codificadores para proteínas, 22 genes para RNA transportador e 2 para RNA ribossômico, pode sofrer mutações que causem doenças genéticas. Mutações se acumulam no DNA mitocondrial com envelhecimento porque a heteroplasmia do DNA mitocondrial é comum entre as mitocôndrias? Não. Heteroplasmia não tem nada a ver com esse acúmulo de danos no DNA mitocondrial. Isso tem mais a ver com a questão de reprodução. Letra B. Ribossomos mitocondriais têm estrutura mais limitada do que os citoplasmáticos. Esse termo estrutura mais limitada, ele não diz muita coisa para a gente. Mas qual é a diferença entre os ribossomos da mitocôndria para os ribossomos citoplasmáticos? Porque os ribossomos mitocondriais, eles são mais parecidos com ribossomos de bactérias. Mas assim, eles são menos complexos do que os ribossomos citoplasmáticos. Mas dizer que eles têm estrutura mais limitada é errado. Então isso aqui estaria incorreto. Seria meio que a mesma coisa dizer que é menos evoluído, que não faz o menor sentido. Letra C. DNA mitocondrial sofre replicação mais vezes que o DNA nuclear? E essa é a nossa resposta. Por quê? Lembrem que o DNA mitocondrial ele é um DNA circular. Sendo um DNA circular e um DNA bem menor do que o nosso DNA cromossômico, ele vai passar por sucessivos ciclos de replicação dentro de um ciclo celular. Então, enquanto as nossas células elas passam por ciclos celulares com uma duração de tempo bem maior, o DNA mitocondrial não. Sempre que a mitocôndria ela for formar novas mitocôndrias, esse DNA linear ele vai ter que se replicar. DNA linear não, perdão, esse DNA circular ele vai ter que se replicar. Então, o DNA mitocondrial, por ele ser bem menor que o DNA nuclear e fazer parte de uma organela, ele se replica bem mais vezes. E quanto maiores forem quanto maior for a quantidade de vezes que uma molécula de DNA se replicar, mais nós estaremos aumentando a probabilidade de sofrer mutações. Então, a letra C é a alternativa correta. Letra D. Mitocôndrias podem sofrer fusão, aumentando a recombinação de seu DNA? Na verdade, não. Recombinação seria uma mistura de diferentes tipos de DNA, perdão. Porque no nosso caso, como as nossas mitocôndrias elas são iguais, né, porque nós somos o mesmo indivíduo, então isso aqui não faria sentido essa recombinação, mas de fato mitocôndrias podem se fundir.
E letra E, o DNA circular está mais sujeito à mutagênese do que o DNA linear. Não. Ambos são formados pela mesma base molecular, que são nucleotídeos. E ambos podem ter as suas lesões reparadas por sistemas de reparo de DNA. Mas aqui o que faria mais sentido, então, seria a letra C. Próxima. Os seres vivos contribuem para a ciclagem do carbono na natureza por meio da oxidação ou redução desse elemento químico, presente em moléculas orgânicas ou inorgânicas. As equações das reações químicas a seguir remetem a processos biológicos que convertem compostos de carbono. Nessas reações químicas, o carbono é reduzido com menor transferência de elétrons na... Então, vamos lá. Essa primeira reação aqui representa a respiração celular, em que os elétrons da glicose eles serão transferidos em direção ao oxigênio e isso é o que vai permitir a produção de ATP. Beleza. Esse segundo processo aqui de baixo, na verdade, não é um processo de oxidação, é um processo de redução, que é a fotossíntese. Então, na fotossíntese, o gás carbônico ele vai ser reduzido até glicose e são os elétrons da molécula de água que serão transferidos para o gás carbônico para que ocorra essa redução. Beleza. Aqui abaixo nós temos o quê? Nós temos a fermentação alcoólica, porque a molécula de glicose ela está sendo convertida em etanol e gás carbônico. E aqui abaixo nós temos o quê? Uma oxidação do etanol formando ácido etanóico. Então aqui está essa carboxila, mostrando que é um ácido, e o etanol sendo oxidado. Então vamos lá. O carbono é reduzido com menor transferência de elétrons em qual reação? Bom, essa menor transferência de elétrons significa que o quê? Não vai ter uma molécula para atrair esses elétrons de forma muito eficiente. Então a gente já exclui essa primeira aqui, que é a respiração aeróbica. Por quê? Porque tem oxigênio para transferência de elétrons, uma alta transferência de elétrons. A gente poderia excluir essa última, porque também tem oxigênio, e esse oxigênio vai causar uma grande transferência de elétrons. E a gente exclui essa segunda aqui também. Por quê? Porque não é uma reação oxidativa, é uma reação redutora, onde esses elétrons da água, que é um péssimo doador de elétrons, na verdade, e vou explicar isso com mais detalhes quando estiver falando de fotossíntese, esses elétrons da água, que tem muito pouca energia, eles vão ser doados para o gás carbônico. Então, como não tem oxigênio aqui atraindo esses elétrons, a gente também desconsidera. Então, o que sobra para a gente é essa aqui, que é justamente a fermentação alcoólica. E aí, na fermentação alcoólica, de fato, é onde a gente vai observar uma menor transferência de elétrons com essa redução do carbono. Então, fermentação alcoólica, letra D. Vejam que não tem oxigênio aqui participando dessa reação. Próxima. Leveduras selvagens, ou seja, não mutantes, consomem mais glicose em anaerobiose do que em aerobiose. Esse fenômeno é conhecido como efeito Pasteur. Novamente, eu vou separar aqui minha câmera. Pronto. Experimentos feitos com leveduras mutantes que apresentam deficiência de uma enzima do complexo 4 da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial, aquela que eu falei para vocês, que é bloqueada pelo cianeto, revelaram que esses mutantes não exibem efeito Pasteur. A partir desse resultado, é correto afirmar que, vamos lá, qual é a lógica por trás do efeito Pasteur? A gente vai ter, vamos comparar a seguinte situação. Aqui ele até falou, né? O efeito Pasteur é esse processo por meio do qual leveduras em anaerobiose, ou seja, em ausência de oxigênio, elas consomem bem mais glicose do que leveduras em aerobiose, leveduras que têm presença de oxigênio. E aí, por que isso acontece? Vamos pensar na seguinte situação. Se numa situação de aerobiose, uma molécula de glicose leva à produção de aproximadamente 30 moléculas de ATP, e na fermentação, uma molécula de glicose leva à formação de aproximadamente 2 moléculas de ATP, vejam só a seguinte situação. O que faz sentido, né? Se esse lado aqui direito, que é da glicose sendo oxidada, levando à formação de 2 moléculas de ATP, se a levedura tiver que viver desse jeito, o que é que ela vai precisar fazer para produzir grandes quantidades de ATP? Ela vai consumir mais glicose. Ela vai consumir cerca de 15 vezes mais glicose. Por quê? Porque antes, numa situação onde ela tinha presença de oxigênio, ela com uma molécula de glicose apenas conseguia produzir 30 moléculas de ATP. Agora não.
uma molécula de glicose leva à produção apenas de 2 moléculas de ATP. Então, para compensar isso, o que a levedura faz? Ela aumenta o consumo de glicose, em cerca de 15 vezes mais do que uma célula em aerobiose. É um mecanismo compensatório. Então, isso é o efeito Pasteur. E aí, o que a questão está trazendo? Eles viram que experimentos feitos com leveduras mutantes, que apresentam deficiência de uma enzima do complexo 4 da cadeia, revelaram que esses mutantes não exibem o efeito Pasteur. Então, se esses mutantes não exibem o efeito Pasteur, o que é para a gente pensar? Que eles, então, conseguem produzir mais ATP por molécula de glicose. Porque o efeito Pasteur ele é um mecanismo compensatório. Então, vamos lá. Letra A. A ausência do efeito Pasteur nas leveduras mutantes deve-se ao constante funcionamento da cadeia, pelo contrário. Se o complexo 4 está bloqueado, então não vai ter um constante funcionamento da cadeia. Letra B. Leveduras mutantes realizam glicólise anaeróbica tanto na presença quanto na ausência de oxigênio. Isso aqui foi dado como gabarito da questão, que eu não concordo. Por quê? Essa letra B, ela está correta. Ela não está errada, mas ela não explica o experimento que foi mostrado aqui. Mas só para mostrar que o gabarito foi dado como letra B. Mas, de fato, como a glicólise ela é um processo anaeróbico, ela acontece quer na presença, quer na ausência de oxigênio. Mas, ao meu ver, isso não explica o experimento da questão. Letra C. Leveduras selvagens realizam maior síntese de glicogênio na ausência de oxigênio, por isso consomem mais glicose? Não, isso não tem nada a ver. Letra D. Leveduras mutantes não exibem o efeito Pasteur, pois o complexo 4 não é importante para o metabolismo das leveduras. Pelo amor de Deus, né? O complexo 4 ele é fundamental para a produção de ATP em situações de aerobiose. E aí, ao meu ver, a letra E é que teria que ser dado como gabarito da questão. Leveduras mutantes produzem mais ATP por mol de glicose que leveduras selvagens. E isso explicaria o porquê que essas leveduras mutantes não exibem mais efeito Pasteur, porque elas não precisam mais compensar esse prejuízo na formação de ATP. Então, para mim, a correta seria essa letra E, mas o gabarito foi dado como letra B. Próximo, UFSC 2017. Cientistas da Universidade de Queen Mary de Londres anunciaram em agosto de 2016 a descoberta de um planeta orbitando a estrela mais próxima do nosso sistema solar, a Próxima Centauri. A empolgação dos cientistas se deve ao fato de ele ser o primeiro exoplaneta onde há a possibilidade de existir vida. O gráfico abaixo mostra a concentração de um elemento vital para a maioria das formas de vida atuais. E aí, como é tradicional nas questões da UFSC, tem que calcular aqui quanto dá nas verdadeiras e colocar o somatório final. Sempre que vocês virem um gráfico desse de porcentagem de elemento e ele aumentando à medida de bilhões de anos, isso aqui é o oxigênio. Então, na origem da vida, os primeiros organismos a existirem na Terra, eles não utilizavam ou produziam oxigênio. E aí, a partir de um determinado ponto na história evolutiva da Terra, o oxigênio chegou a ser produzido. Só que, num primeiro momento, essa grande quantidade de oxigênio que foi produzido levou à morte de quase todos os organismos que haviam na Terra. Por quê? Porque o oxigênio era bastante tóxico. Na verdade, o oxigênio ele é tóxico. A diferença é que nós e todos os organismos aeróbios, nós possuímos mecanismos para evitar a toxicidade do oxigênio, porque o oxigênio é uma espécie oxidante bastante reativa. Então, vamos lá. Primeiro, o aumento da concentração desses elementos na atmosfera deve ter causado a morte da maioria dos seres vivos na época. Perfeito. Isso aqui levou, de fato, a uma morte dos organismos por uma alta oxidação dos seus compostos. Então, a primeira está certa. 2. O elemento da figura é o gás carbônico? Errado. O elemento da figura é o oxigênio. 4. O elemento da figura é a água? Também, pelo amor de Deus. 8. É impossível saber a concentração desse elemento na atmosfera de 13 bilhões de anos atrás. Na verdade, não. Se fosse impossível, a gente não teria esse gráfico. Pois somente a partir do século XX se passou a quantificar essa presença na atmosfera? Não. Tem como a quantidade de oxigênio ser mensurada, especialmente por meio de fósseis. E também, se eu não me engano, a utilização de alguns métodos que utilizam radiação. 16. O aumento desse elemento na atmosfera provocou a oxidação de muitos metais, os quais depositaram no fundo dos oceanos. Perfeito. Especialmente óxidos de ferro. 32. Atualmente, todos os seres vivos, com exceção de algumas bactérias anaeróbias, possuem mecanismos químico-fisiológicos eficientes de proteção contra os efeitos desse elemento. Perfeito. É o que nós chamamos de sistemas antioxidantes. Nós temos sistemas antioxidantes enzimáticos.
Então, quando nós utilizamos o oxigênio para a produção de ATP, lá na respiração aeróbia, nós naturalmente produzimos o que nós chamamos de espécies reativas de oxigênio, que são radicais livres. E esses radicais livres, quando em excesso, eles causam dano celular. Então, nós temos um sistema antioxidante para neutralizar os efeitos ruins causados por esses radicais livres. Então, aqui seria a 32, a 16 e a 1, que daria 49. Próximo. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbia, no qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbias, o consumo de uma molécula de glicose pela célula é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP, aquilo que eu expliquei para vocês agora há pouco em relação ao efeito Pasteur. Qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbia e é submetida a um aumento gradual da concentração de oxigênio? Essa questão ela é excelente. E ela tende a ocasionar muito erro. Por quê? Porque aqui no eixo X a gente vê o quê? Concentração de oxigênio. E aqui no eixo Y, consumo de glicose. Lembrem daquilo que eu falei em termos de efeito Pasteur, que é o quê? Se a levedura ou a célula tem pouco oxigênio disponível, ela vai consumir mais glicose para produzir quantidade de ATP equivalente. Se ela tem oxigênio disponível, ela pode se dar ao luxo de consumir menos glicose, porque aí a quantidade de ATP formada vai ser maior. Então, o que é que está explicando aqui? Qual curva representa o perfil do consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbia? Então, vamos lá. Se ela inicialmente está na condição anaeróbia, a gente vai ter que olhar aqui em concentração de oxigênio, né? Então, ela poderia ser, a princípio, ou a curva 5 ou a curva 2. Beleza? Que são as únicas que têm um decréscimo ou um aumento linear. Mas é aqui que fica interessante. E o que acontece quando essa célula é submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio? E é justamente essa questão sobre o efeito Pasteur. Caiu no Enem, de 2015. E aí que a gente observa. Se as concentrações de oxigênio começam a aumentar, o que faria mais sentido? O consumo de glicose aumentar ou diminuir? Diminuir. Por quê? Porque aqui no início, se está sem oxigênio, a quantidade de glicose consumida teria que ser muito mais alta. Por quê? Porque uma molécula de glicose em anaerobiose produz apenas 2 ATPs. Então, para produzir uma quantidade compatível com a vida, precisaria consumir muito mais moléculas de glicose. Porém, à medida que nós aumentamos as concentrações de oxigênio, as células podem ir se dando ao luxo de consumir cada vez menos glicose. Porque em aerobiose, a produção de ATP é maior, muito maior, cerca de 15 vezes maior do que em anaerobiose. Então, a curva que melhor explica isso aqui para a gente é a curva 5, pois na aerobiose, que é o início, tem muita glicose, e à medida que o oxigênio aumenta, essa célula pode ir consumindo menos glicose para manter a sua homeostase, para manter as suas funções normais. Logo, tem que haver um decréscimo do consumo de glicose à medida que o tempo passa, aí à medida que o oxigênio aumenta. Uma questão feita sobre efeito Pasteur e que caiu no Enem. Estamos já terminando. Para resolver as últimas questões, eu quero falar um pouco com vocês sobre desacoplamento. O que é o desacoplamento? Se a gente lembrar do que acontece lá na fosforilação oxidativa, o que é que vai acontecer? A gente tem aqui ácidos graxos e glicose, nossos principais substratos energéticos, que vão ser oxidados, e a oxidação dessas moléculas vai fazer com que os elétrons altamente energéticos presentes nas ligações químicas dessas moléculas sejam doados para NAD e FAD, formando NADH e FADH2. O que é que vai acontecer agora? O NADH e o FADH2, carregando esses elétrons altamente energéticos, eles vão doar esses elétrons para uma série de proteínas na membrana interna da mitocôndria, na crista mitocondrial, que vão transportar esses elétrons, que é o que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. E aí, à medida que o NAD e o FAD transferem esses elétrons para essa cadeia proteica, o que é que vai acontecer? Essa cadeia proteica, ela aproveita a energia do fluxo desses elétrons para bombear hidrogênio da matriz mitocondrial em direção ao espaço intermembrana.
até que chega um momento em que as quantidades de hidrogênio aqui no espaço intermembrana ficam extremamente maiores do que na matriz mitocondrial. E existe uma enzima chamada de ATP sintase que consegue o quê? Ela consegue fazer com que esses hidrogênios voltem para a matriz mitocondrial a favor de um gradiente eletroquímico, e à medida que esses hidrogênios voltem, o que pode acontecer é o quê? Pode ser permitido que o ATP seja formado a partir de ADP e fosfato inorgânico. E esse é o principal mecanismo por meio do qual nós conseguimos produzir ATP em grandes quantidades na mitocôndria, a partir do gradiente eletroquímico formado por meio da transferência de elétrons a partir dos elétrons que foram obtidos dos compostos nutricionais, ácidos graxos e glicose. Ou seja, a transferência de elétrons permite que seja produzido esse gradiente de prótons, e esse gradiente de prótons, conforme esse gradiente volta para a matriz mitocondrial, a ATP sintase funciona produzindo ATP. E aí esse ATP vai ser utilizado para os diversos processos que a célula esteja precisando, que dependam de ATP. Só que existe um problema. Em algumas situações, existem células específicas que podem ter proteínas que nós chamamos de proteínas desacopladoras, como é o caso dessa proteína UCP, que é Uncoupled Protein. E o que é que essa proteína desacopladora faz? Essa proteína desacopladora ela forma um canal alternativo por meio do qual os íons hidrogênio, que estão armazenados no espaço intermembrana, eles possam voltar para a matriz mitocondrial, só que sem passar pela ATP sintase. Então, é como se fosse um canal de vazamento para os íons H+. E quanto menos íon H+, nós temos no espaço intermembrana, menos ATP nós iremos formar. Porque no lugar desses íons H+, passarem pela ATP sintase, que pode produzir ATP, eles vão passar por essa proteína desacopladora. E aí, conforme esses íons H+, passam por essa proteína desacopladora, a energia oriunda desse transporte, no lugar de ser utilizada para a produção de ATP, ela vai ser utilizada para dissipar calor. Então, as proteínas desacopladoras, elas levam a uma maior formação de calor, porque elas formam esse canal alternativo de entrada de íons H+. Beleza. Aí a gente pode responder as próximas questões. Enem 2022. Os ursos, por não apresentarem hibernação verdadeira, acordam por causa da presença de termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase. Isso que a gente acabou de falar. Essa UCP1, ela também pode ser chamada de termogenina. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Em qual etapa do metabolismo energético celular a termogenina interfere? Bom, aqui vocês nem precisavam saber, de fato, desse mecanismo de desacoplamento. Bastava vocês lembrarem que falou de mitocôndria, falou de produção de calor. Falou de fosforilação oxidativa, falou de produção de calor. Então, aqui só pode ser a fosforilação oxidativa. E essa termogenina, o mecanismo dela é o quê? Justamente permitir que os íons H+, passem por um outro canal e no lugar de produzir ATP, eles vão gerar mais calor. E isso acontece especialmente em um tipo de tecido que nós chamamos de tecido adiposo marrom. É o assunto dessa próxima questão. O tecido adiposo marrom, abundante em recém-nascidos e em mamíferos que hibernam, é rico em mitocôndrias, que possuem em sua membrana interna uma proteína desacopladora da fosforilação oxidativa. Essa proteína, ao desfazer o gradiente de prótons, permite o fluxo desses íons do espaço intermembrana para a matriz mitocondrial, o que assegura a sobrevivência dos organismos. Sobrevivência no caso de manutenção da temperatura, mas não produz ATP. Desse modo, os adipócitos da gordura marrom apresentam redução no seguinte processo. Letra A, liberação de calor? Pelo contrário, a liberação de calor é aumentada. B, produção de ATP? Sim. Por quê? Se esse processo acontece em grande quantidade no tecido adiposo marrom, significa que menos ATP será produzido, porque no lugar de produzir ATP, está sendo produzido calor por conta do desacoplamento. Letra C, consumo de oxigênio? Pelo contrário, se está sendo produzido menos ATP, significa que a mitocôndria vai tentar oxidar mais nutrientes, consumir mais oxigênio, transportar mais elétrons, a fim de que consiga meio que tentar compensar a falta de ATP que está tendo. Então, nessas situações onde um desacoplador é introduzido, vai aumentar a liberação de calor, o consumo de oxigênio,
e o transporte de elétrons, mas vai reduzir o quê? A produção de ADP. E para nós finalizarmos, uma questão sobre isso que caiu no Enem de 2019, que foi uma questão bem complicada até. A questão fala sobre o DNP. DNP é o principal composto desacoplador que eu recomendaria que vocês lembrassem para os vestibulares. Diferentemente da termogenina, o DNP ele é um composto exógeno. Ele vai atuar como um composto tóxico. Por quê? Porque ele causa desacoplamento não natural. Então, aqui está mostrando isso. O DNP é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido por diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura, no espaço das membranas, prótons provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória. Ou seja, isso que a gente falou. Eles vão sequestrar os prótons, diminuindo o gradiente eletroquímico para a produção de ATP, retornando-os à matriz. Assim, esses prótons não passam pelo transporte da membrana interna, pela ATP sintase. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao isso que a gente acabou de falar, que seria a letra E. Por quê? Vejam só o seguinte, numa situação onde o organismo ele entra em contato com um desacoplador, ele não vai produzir mais ATP. Ele vai ter uma redução massiva na produção de ATP. Então, o que é que a mitocôndria vai tentar fazer? A mitocôndria ela vai tentar compensar essa falta de ATP, oxidando mais nutrientes, aumentando o consumo de oxigênio e aumentando o fluxo de elétrons, para tentar maximizar a cadeia transportadora de elétrons acoplada à fosforilação oxidativa. Só que, apesar dos nutrientes serem mais oxidados, o consumo de oxigênio ser mais aumentado e também o fluxo de elétrons estar mais potente, como tem um desacoplador, todos esses íons H+, que estão sendo formados, eles estão sendo vazados. Então, o ATP vai continuar sem ser produzido. E com isso, teria o quê? Maior gasto celular de nutrientes. Tanto carboidratos, quanto gorduras, quanto proteínas. E é por isso que a letra E é a melhor opção. Então, não deixem de lembrar sobre esse efeito dos desacopladores. Seja os desacopladores naturais, no caso da termogenina, ou o dinitrofenol, que é um desacoplador, nesse caso, tóxico, né? Então é isso, gente. Valeu pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.